Então, gente, vamos falar um pouquinho aqui sobre, sobre o oposto do que eu falei na última conversa que a gente teve. Que lá eu falei sobre o perdão, sobre a aceitação, sobre a gratidão e sobre o amor. Então a proposta desse áudio, nessa sequência, é falar sobre a mágoa, sobre a ingratidão e sobre a não aceitação ou a resistência e sobre o ódio. Um pouquinho sobre esses assuntos. Então vamos começar aqui na sequência. Eu vou estar falando a respeito da mágoa. A mágoa, né? O sentimento de mágoa. Muitas vezes a gente alimenta esse sentimento querendo prejudicar o outro. É como se diz, né? É você tomar um veneno esperando que o outro morra, esperando fazer mal ao outro. E isso é um engano terrível. Por quê? O fato de você sentir essa mágoa, esse ódio, esse sentimento de rejeição ou de desaprovação ou de irritação para com o outro, não significa que isso vai fazer com que o outro fique mal. Às vezes pode ser justamente o contrário, justamente o oposto. Você querendo que o outro fique mal, você vai estar jogando essa energia para a pessoa, esses pensamentos, sentimentos, emoções, e vai estar fazendo com que a pessoa, muitas vezes, dependendo, né, da pessoa, que ela vença essas adversidades, essas dificuldades que você está emanando para ela e que até fortaleça a pessoa, né? Tem até aquele ditado, aquela frase que diz que os inimigos acabam nos fortalecendo. E é uma grande verdade, né? Você vai estar emitindo essa energia para a pessoa, sentimentos, pensamentos, emoções para a pessoa, e vai estar fazendo com que ela fique mais forte, né? Então, não estou aqui para dizer para você que não deve ficar magoado com as pessoas ou não ter ressentimentos, que você deve agir assim ou deve agir assado, que deve fazer isso ou deve fazer aquilo. Eu não estou aqui para te impor regras, para dizer o que é o certo ou não. Estou apenas batendo um papo mesmo como amigo e fazendo algumas reflexões e observações de coisas, situações que eu já vivi, que eu já vi, de experiências minhas, experiências também dos que eu já vi, observei dos outros, coisas que eu aprendi, coisas que eu já li, enfim. Então, o maior prejudicado acaba sendo você mesmo, querendo atacar o outro, querendo ferir o outro. Você vai estar causando para você e trazendo para você uma série de problemas, inclusive problemas de saúde. Tá aí, por exemplo, os estudos da psicossomática, ou também chamada da metafísica da saúde, que provam isso. Que muitas das doenças, elas estão relacionadas à mágoa. Mágoa, ressentimento, esse ódio guardado e nutrido por muito tempo, né? Esse ódio, esse ressentimento, que pode ser com pessoas, com características das pessoas, pode ser com alguma situação da vida, do cotidiano, do dia a dia, algum membro da família, alguma pessoa do trabalho, algum relacionamento íntimo, afetivo.
pode ser com ideias, pode ser com a própria vida mesmo como um todo, né? Da não aceitação de algum aspecto, de alguma característica que a vida nos traz, que muitas vezes pode ser até contrária àquilo que a gente gostaria ou esperava. Então é importante observar isso, né? Que muitas das doenças acarretam justamente por esse sentimento, né? Esses sentimentos, pensamentos nutridos, alimentados durante muito tempo, vão estar trazendo para a pessoa essas situações, um câncer, entre outras doenças, mas câncer é o que a gente mais ouve falar. Gente, é isso, né? Se a pessoa quer correr o risco de ter uma doença séria, uma doença grave, e manter, né, e ficar remoer esses sentimentos e ficar corroendo isso dentro dela, né, esse sentimento aí essa emoção, esse sentimento de mágoa, de não aceitação, tudo bem, né? Tudo bem, ok, é o direito da pessoa, mas também que tenha peito para poder arcar com as escolhas, com as decisões que faz e como que tem julgado, né? Como que tem julgado o outro, que isso vai refletir diretamente em si mesmo. Aquilo que julga o outro, o que acredita que o outro deveria ser ou deveria fazer, como o outro deveria agir, deveria se comportar, né? Tudo isso são coisas que estão dentro de você mesmo, são expectativas que você gostaria que o outro fizesse, gostaria que o outro fosse, e como o outro não é, né, porque o outro é ele mesmo, assim como você é você, o outro é o outro. E assim como o outro tem uma série de pensamentos, desejos, vontades, você também tem, e você também tem, né, os seus pensamentos, desejos e vontades, que nem sempre são aquilo que o outro quer, que o outro deseja, né? Então é isso que acaba gerando as mágoas, essa expectativa, essa vontade que o outro seja, que o outro faça, quando na verdade a gente não tem esse poder, né? A gente tem poder sobre nós, sobre o que a gente quer, o que a gente deseja, o que é importante para nós, e a gente pode ir lá e pegar e fazer, realizar, né? E para isso tem que ter uma autonomia, tem que ter uma responsabilidade consigo mesmo para ir atrás da sua vontade, dos seus desejos, daquilo que é importante para você, ao invés de esperar que o outro seja, que o outro faça, que o outro pense. Porque o outro, ele tem as suas limitações, ele tem as suas restrições, ele tem o tempo dele, ele tem a vontade dele, assim como você também tem seu tempo, suas limitações, suas restrições. E esperar que o outro te atenda, que o outro te ofereça, até porque também ele pode não querer te oferecer, ainda que ele tenha, né, ainda que ele tenha sobrando a atenção para te dar, o amor para te dar, o carinho para te dar, pode ser que ele não queira, por simples vontade dele ou dela. E tudo bem, não tem nada de errado com isso. Assim como você também pode ter muito o que oferecer, mas em certos momentos, ou para certas pessoas, ou em certas ocasiões, você não está disposto a possibilitar, enfim, a oferecer determinada um serviço, ou uma ajuda, ou seja lá, né, por seus motivos, por suas razões, pelos seus interesses ou não, né? Então, quer dizer, pode até ser que tenha muitas pessoas magoadas com você agora, nesse momento, e você nem sabe, né, nem imagina, porque você não atendeu aquelas expectativas ou aquelas vontades, desejos que a pessoa tinha ou esperava em relação a você. Então é importante que a gente reflita com relação a isso, porque a gente acaba, às vezes até para poder punir os outros,
começa a esperar muita coisa do outro, né? Quer que o outro seja, que o outro faça, que o outro aconteça. E muitas vezes o outro tem as limitações dele, tem as restrições dele, tem o tempo dele, o momento dele, que não é o nosso, que não é o nosso. Então, é muito importante que a gente se aperceba disso para não estar gerando uma série de mágoas, uma série de ressentimentos, como eu já falei, né, ficar alimentando, nutrindo isso, que quem vai arcar com as consequências e vai pagar o preço somos nós mesmos. Na UTI, né, passando por uma série de problemas e doenças e situações que poderiam ser evitadas caso a gente soltasse, caso a gente liberasse, caso a gente perdoasse, né, relevasse, deixasse para lá, não se apegasse tanto a certezas, a conceitos, a certo e errado, a maneiras que a gente gostaria de ser tratado, ou de receber atenção, ou não. Então tudo isso é uma responsabilidade nossa. Olhar para isso, né, é um convite, é uma proposta que você pode também recusar ou não, né? Mas é importante dar uma atenção a isso, né, para essas mágoas todas e talvez até inconscientes que você possa não ter percebido, né? Seja em relação à vida, seja em relação, como eu falei, né, a pessoas, a situações, enfim, né? Então é isso. Pode ser que tenha ficado algumas coisas um pouco repetitivas aqui nesse áudio, porque eu tive algumas interferências e tive que encerrar o áudio. Numa parte eu acabei gravando e o celular descarregou, então eu perdi um pouco o fio da meada. E aí pode ser que algumas partes ficam repetitivas por isso, porque eu já não sei o que eu falei, o que eu deixei de falar. Então relevem isso aí. Que de uma maneira geral acho que está inteligível, dá para compreender o conceito do que eu estou trazendo, né? Ainda que tenha alguns momentos um pouco repetitivos, enfim, né, gente? É o que deu para fazer aqui hoje mediante essas interrupções que eu tive. Então é isso, né? Então, gente, é isso, né? Quer guardar mágoa, quer guardar ressentimento, quer corroer, ficar remoendo e se corroendo por dentro com esse sentimento e gerar uma série de doenças, câncer e outras doenças, é direito seu, tudo bem, né? Não está mais aqui quem falou e tudo bem. Do contrário, perdoe, releve, deixe passar, deixe que a situação passe, porque tudo passa mesmo. E você vai estar dando um presente para si mesmo, que é uma saúde melhor, né? E além disso também, como eu acredito que eu tenha falado, se você está guardando esse ressentimento, esse ódio de alguém, você acaba sendo aquele inimigo que está fortalecendo a pessoa, né? Pensando que está enfraquecendo, que está jogando energia que vai derrubar a pessoa, você está fazendo com que a pessoa, com as dificuldades que você esteja fazendo, fisicamente ou energeticamente, mandando energia para a pessoa, ou acha que está prejudicando a pessoa, você está fortalecendo a pessoa, né? Como diz a frase, né? O inimigo fortalece, acaba fortalecendo. E é isso que está fazendo. E com você está se prejudicando, né? Se prejudicando, criando uma série de somatizações que muitas vezes você nem percebe, só vai perceber quando já estiver no estágio avançado. Então fica aí a seu critério se você quer guardar esses ressentimentos ou não, tá bom? E então essa é um pouquinho sobre a mágoa. Vamos falar um pouquinho da ingratidão, né? Eu falei muito da gratidão no outro áudio, agora da ingratidão. A ingratidão é o seguinte, né? Será que você não consegue? Será que nada do que existe, e existe muita coisa, será que nada do que existe é capaz de te deixar bem, de te deixar satisfeito,
de te deixar alegre, de te deixar contente, de te fazer bem, se sentir bem? Nada do que existe? Então aí fica essa questão, né, para você poder refletir, também pensar e fazer esse trabalho, esse dever de casa, né, para você. Porque vamos pegar, né, existe uma vasta gama de possibilidades, de oportunidades, de escolhas, de caminhos, né? Não existe caminho, mas de uma forma reduzida, de um ponto de vista aqui da nossa realidade, tem uma série de caminhos, uma série de escolhas que podem ser feitas ou deixarem de ser feitas, uma série de possibilidades, caminhos que você pode escolher e que podem fazer com que a sua vida progrida, avance, ou que você também, caso não queira, né, não ter progresso e ficar estagnado, né? Tanto uma escolha quanto a outra escolha, de agir, progredir, crescer, ou de ficar estagnado, não fazer nada, tanto uma questão como a outra tem consequências. Todas as escolhas que a gente faz, toda decisão que a gente toma tem uma consequência, se vamos para um lado ou para o outro, né? Se escolhemos andar ou ficar parado, tem uma consequência. Agora a questão é da ingratidão, né? A ingratidão, na minha visão, está muito relacionada também com a mediocridade. E quer dizer o quê, né? Eu nem ando e nem fico parado. Eu nem escolho agir e também nem escolho acomodação, né? Eu não escolho eu não escolho nada, né? Eu fico, né, num barquinho, a Deus dará, né? Sabe-se lá o que vai acontecer comigo, né? E eu não faço nada, eu não ajo, eu não concordo, eu não discordo, eu eu fico aí, né? Eu tô aí, né? Eu tô aí e se ficasse aí e ficasse na sua, né? Se a pessoa ficasse na dela, ficasse lá sem aborrecer ninguém, sem incomodar ninguém, ok, tudo bem, é direito da pessoa, né? Direito da pessoa. Porém, o que a gente vê que acontece é a pessoa começar a reclamar, a intrometer na vida dos outros, a fazer fofoca, a causar uma série de aborrecimentos. Se fossem apenas para si, ainda lá ia, mas também aos demais. A se queixar, né? Já falei, a reclamar de tudo e de todos. E nada tá bom, né? Nada tá bom. Se recebe um bem dos outros, não tá bom. Porque estão paparicando, estão mimando, estão estragando, estão fazendo por mim, não estão promovendo o meu crescimento. Agora, se os outros fazem mal, estão me prejudicando, não gostam de mim, estão me forçando a fazer o que eu não quero. Então, quer dizer, se faz o bem para essa pessoa ou se faz o mal para essa pessoa, de qualquer maneira, não satisfaz, não tá bem, não tá bom, né? A pessoa não consegue ser grata por nada, nem os sofrimentos, nem os desafios, né? Nem as crises. A pessoa consegue agradecer pelas situações de desafio, conflituantes e que vão exigir da pessoa exigir algo além, né? Algo a mais, exigir que a pessoa saia da zona de conforto. Então nem isso, essas situações mais difíceis, mais complicadas, e nem as situações mais fáceis, de tranquilidade, de paz, de bem-estar, de sucesso, de conforto. Também não, né? Sempre tem uma razão, um motivo para reclamar e não tá bom, e culpa os outros, culpa o mundo, culpa Deus, culpa a família, culpa todo mundo, né? Menos olha para si mesmo e vê que o problema está em si mesmo. E o problema da ingratidão é que a pessoa não consegue perceber, né, que até os problemas a vida deu, né? Até os problemas, até o que se chama o mal, né, o que se chama o errado ou o imperfeito, até isso a vida deu. A vida deu de bandeja para a gente ter
motivos até para reclamar. Olha como a vida é generosa, né? A vida traz uma série de coisas, de conflitos, de erros, de situações que precisam ser arrumadas, precisam ser consertadas, precisam ser olhadas, para que a gente faça alguma coisa, né? Para que a gente seja útil também, né? A gente seja útil e faça alguma coisa, haja, contribua, ajude, corrija, tenha uma ação, né? Então até os motivos, vamos dizer, negativos ou ruins, ou imperfeitos, ou errados, tudo isso aí entre aspas, porque nada disso existe, né? O imperfeito, o errado, isso aí são formas de classificar, né? Formas de ver. Até isso a vida ofereceu, a vida deu de bandeja, né? Para você poder reclamar, para você poder criticar, para você poder xingar, para você dizer que não concorda, que não gosta, para você poder julgar. Então perceba como a vida é, né? A vida está dando um sentido para você, um significado para sua vida. E você não consegue ser feliz nem assim, nem com as crises, nem com os problemas, nem com os desafios, nem com o que está teoricamente, né, o que está errado, né? Você não consegue ser grato, ser grata, agradecer, aproveitar essas oportunidades, que na verdade esses problemas ou esse sofrimento, essas dificuldades são oportunidades para você, que muitas vezes você despreza, você reclama, você critica e não faz nada a respeito. E não se posiciona nem a favor e nem contra, nem ama e nem odeia, nem o bem e nem o mal. É uma certa forma de mediocridade. De mediocridade. Tudo bem que é o seguinte, eu entendo uma coisa. As coisas no mundo, elas são relativas. São relativas em um certo ponto, em uma certa medida. Então você pode tomar uma decisão agora, tomar uma posição agora, e daqui a uns 5 minutos, ou seja lá, alguns segundos, você pode tomar uma outra decisão, mudar a sua opinião, mudar o seu ponto de vista e ter uma outra decisão, uma outra opinião, ter uma outra ideia. Ok, tudo bem. Faz parte, né? As coisas são relativas, as coisas mudam, muitas coisas não são absolutas. As coisas se transformam, as coisas mudam. Então tudo bem você ter uma opinião agora e depois dizer, olha, aconteceu essa e aquela outra situação e agora meu ponto de vista é diferente, eu estou mudando de opinião e agora é assim, assim, assim. Mas você se posicionou, você tomou uma atitude, você decidiu, você agiu, você pensou, você tomou uma decisão, tomou uma atitude. Isso é que é importante, que mesmo que dessa decisão, dessa atitude, dessa conclusão que você chegou, tudo considerando, né, o pior cenário, tudo dê errado, tudo fracasse, tudo isso são palavras, né? Tudo isso são formas de trazer uma conversa, mas nada disso é 100% assim, né? Ah, fracassou, né? Depende muito, porque há fracasso, né? O que é fracasso para um pode ser o ganho, o sucesso do outro, né? Então, considerando esse cenário de que você fez uma decisão, uma escolha e que tudo fracassou, você aprendeu, né? Então, mais um motivo para ser grato, para agradecer. Você tomou uma decisão, escolheu, ok, parabéns para você. Obrigado pela vida por ter me dado essa possibilidade de que eu fizesse uma escolha, de que eu pudesse escolher, de que eu pudesse ter uma serventia na vida, um propósito, seja ele qual for, e que eu pudesse tomar uma decisão e fazer aquilo que eu gosto. Então veja só, né? E que bom, né? Que bom que a vida está trazendo isso. Isso é uma forma de agradecer, de ver, veja o desafio que a vida está me trazendo, veja a oportunidade que a vida está me trazendo, vejo a situação conflitante que a vida está trazendo, os problemas que a vida traz. Toma uma decisão em relação a eles e, se tudo der errado, ok, pelo menos eu tentei, pelo menos eu aprendi, pelo menos me foi útil, pelo menos eu servi para alguma coisa. Veja só,
Então é isso que eu estou trazendo, né? A importância de ser grato, a importância de agradecer. Só que se você quer ser uma pessoa ingrata, que não vê em tudo isso, né? Que eu comentei, oportunidades, não vê em tudo isso chances de ser uma pessoa melhor, de aproveitar o melhor do, entre aspas, pior, né? Aproveitar o melhor dessas situações difíceis, dos sofrimentos, desses desafios. Se você não quer ser agradecido, porque você acaba, querendo ou não, se beneficiando dessas situações que a vida que a vida traz e sempre traz, que te tira da zona de conforto, você acaba saindo no lucro de uma forma ou de outra, pelo amor ou pela dor, porque isso vai te causar uma reação de qualquer jeito. Ainda que você não tome uma decisão, não escolha o que você deseja, a vida vai agir. Então, eu penso que é melhor a gente também assumir o controle, assumir a responsabilidade sobre a vida e tomar um posicionamento, uma decisão, do que esperar que a vida venha e passa com o trator por cima, porque a vida vai fazer. Não pensem que não, que a vida age, a vida faz. Então, pensem nisso. Mas se você quer ser ingrato e alheio e, como que eu posso dizer, indiferente a tudo isso, tudo bem também. É um direito seu. Então falamos aí sobre a ingratidão, falamos sobre a mágoa. Tudo isso também, né? Eu ia falar um pouquinho da não aceitação, das resistências, mas tudo isso também tem relação com a não aceitação, né? A não aceitação da vida, a não aceitação da realidade, a não aceitação das pessoas, a não aceitação desse plano que a gente vive, pode dizer plano divino, plano cósmico, ou plano da natureza, ou esse projeto, essa matrix, esse sistema, enfim. Você pode dar o nome que você quiser. Mas isso é uma não aceitação, é uma resistência a essa realidade. Ainda que essa não aceitação fosse 100%, sem mediocridade, essa resistência, 100% negando a vida, 100% rejeitando a vida, ainda seria melhor do que a mediocridade, né? Nem ama a vida, nem aceita a vida 100%, e também nem odeia a vida, nem rejeita a vida 100%. Então veja só, né? A mediocridade, né? Porque aquele que 100% não aceita a vida, esse está muito próximo de uma resolução, de um entendimento mais amplo da vida. Veja só, né? Por quê? Porque é uma pessoa que não aceita e bate o pé e é 100% teimosa e está 100% convicta de que não concorda, não aceita, não gosta, e tudo bem, né? E tudo bem. E age também contra, se for o caso, está 100%, vamos dizer assim, né, do lado negativo, vamos dizer assim, né, tá 100% certa de que a vida não é boa, a vida não é interessante, eu vou resistir contra qualquer coisa boa que me fizerem, e vou fazer o mal aos outros, e vou ser contrário a tudo, a todos, e vou fazer o mal, sair por aí prejudicando, destruindo, atrapalhando. Essa pessoa rapidamente vai chegar a muitos entendimentos, atrás de entendimentos, com relação à vida, porque ela se posicionou, ela decidiu e ela age com relação àquilo que ela acredita, que ela vê no momento. Ainda que anos e anos e anos depois, ou seja lá quanto tempo for, ela possa mudar de ideia, mudar de lado, vamos dizer assim, né? Mudar de posição, mudar de entendimento, mudar de lado, mas ela fez, ela agiu, ela se posicionou. Então até essa não aceitação acaba lá na frente levando à aceitação. Talvez até por isso que as pessoas, sabendo disso, elas acabam permanecendo medíocres.
permanecendo medíocres, porque elas sabem que se elas agirem 100% de um lado, inevitavelmente, elas elas encontrarão com o lado oposto mais cedo ou mais tarde. Então, para não ter que lidar com o lado oposto, para não ter que mudar de ideia depois ou assumir uma responsabilidade, um compromisso ou um ponto de vista, elas ficam em cima do muro. Em cima do muro, não agem nem lá e nem cá, nem o bem e nem o mal. Então vejam só, né? Então ficam na mediocridade e na resistência e também somatizando doenças, somatizando cada vez mais problemas, cada vez mais dificuldades, cada vez mais dores, mais transtornos e vai seguindo a vida, vai levando a vida. Resistindo e acreditando muitas vezes em milagres, acreditando que vai cair do céu uma solução, acreditando que mês que vem melhora, acreditando na volta de um líder religioso que vai vir e vai resolver todos os problemas. E a pessoa criando problema, criando encrenca, e sendo ingrata, e criando mágoa, e não perdoando, e não aceitando, e resistindo, e achando que vai cair do céu a solução, e que ela e que ele não tem que fazer nada. Não tem que fazer nada por isso, que não diz respeito a ele. Isso aí é sobre os outros, né? Tudo que a gente fala aqui nos áudios, não, isso é o outro. Não sou eu não, eu imagina, eu perdoo, eu guardar mágoa, que isso, eu não tenho mágoa. Isso não é comigo. Isso não é pra mim. Isso é coisa do outro, dos outros. Imagina, eu frequento a igreja, eu vou no psicólogo. Isso não é comigo. Isso não é pra mim. Isso é pro outro, isso é pra minha irmã, pra minha mãe, pro meu irmão. Eu vou até mandar esse áudio pra eles, porque eles precisam ouvir isso. Eu não. Imagina. Eu, perfeito como sou, não é? Sem erros. Veja bem. Honestidade, gente. Honestidade. Honestidade para cutucar as feridas, para aceitar você da maneira que você é. Mas olhando para tudo. Olhando a sombra. Olhando cada parte, cada aspecto. Isso se você quer. Se você quiser. Isso é para quê? Para que é isso? Para que serve isso? É para você. Para você se trabalhar, você se realizar. Você ir além da caixa, que é a proposta desse canal. Ir além da caixa. Além da caixinha que você vive, que muitas vezes você nem sabe que está numa caixa. Numa caixinha. Então pensa bem, vê bem. E se quiser ficar também preso na caixa, pode ficar. É escolha, direito. Ninguém vai entrar no buraco e lutar por você eternamente, não. Quer ficar nessa situação? Ok. Não está mais aqui quem falou. Não está mais aqui. Então é isso, gente. Pensa bem nisso. E mais um pouquinho sobre a não aceitação. Não, eu lembrei uma coisa agora com relação à ingratidão, né? Que eu estava vendo uma série, que é uma série inclusive muito boa, que eu recomendo para vocês, que chama Black Mirror, que tem na Netflix, ou tinha na Netflix, mas vocês conseguem achar também no Google, enfim, né? Procurem que vocês acham. E é uma série muito boa. E num desses episódios, eu não vou contar o episódio inteiro, mas num desses episódios tinha uma mulher lá que o esposo dela faleceu e ela recebe um robô, né? Recebe um androide que vai substituir o esposo dela, né? E com a série é toda voltada com aspectos da tecnologia, como que a tecnologia tem avançado, e melhorado durante os anos, e num cenário lá da série, desse episódio, né, desse episódio da série, acontece a situação da esposa perder o marido, como eu falei, e recebe esse robô, esse androide,
que vai substituir o esposo, né? Então esse robô ele tem as memórias que são arquivadas no computador, fotos desse esposo dela, áudios, mensagens de áudio, fotos, né? O robô ele constrói um arquivo mental que vai ter essas características, vai puxar essas informações e vai é, e vai e vai reproduzir mesmo no dia a dia, né? A conversa, as conversas e tudo isso, né? Enfim, né? É um episódio muito interessante, vejam ele. Mas por que eu estou falando dele, né? Porque nesse caso, essa mulher da, da série, essa personagem, ela tem, teoricamente, um esposo perfeito. Né? Um esposo que é compreensivo, um esposo que vai falar o que ela quer, que ele fale, que vai ter relações com ela da maneira que ela deseja, porque é tudo programado, né? Tudo é robotizado, programado, né? Tem um sistema por trás daquilo, tem uma lógica, né? É um computador, é um robô, então funciona através de lógica, de comandos, de sistemas, de linhas, né, de comandos, puramente informação, né? Então você vê o seguinte, teoricamente essa mulher deveria estar feliz, satisfeita e realizada, porque teria do lado dela um homem ideal. Só que não é o que acontece, né? Em um dado momento, ela se irrita com o robô e não está satisfeita, não tá satisfeita também com o robô, né? Você vê, teoricamente, que deveria ser uma relação perfeita e ela 100% agradecida e satisfeita, não é o que ocorre, né? Em um dado momento, ela pede que o robô agrida ela, né? Que o robô bata nela. E o robô fica sem entender, né? Por que você quer que eu te agrida? Por que você quer que eu bata em você? E aí o robô pergunta a ela: essa atitude, né, de te bater seria uma atitude que seu esposo, que seu marido teria? E ela fala não. Não, ele não teria essa atitude. E vocês percebem o que com isso? Percebem que nem na melhor das situações, né, um homem teoricamente perfeito, a mesma coisa seria se fosse uma mulher robô também, uma mulher teoricamente perfeita, ainda assim o homem, né, o parceiro ou a parceira não estaria satisfeitos. Então, gente, são uma série de conflitos e dilemas que nós temos dentro de nós, que nós temos que olhar, que nós temos que trabalhar, né? Cabe a nós olhar isso e não esperar que o outro venha e o outro nos agrida, que o outro se zangue com a gente ou que nos bata. É nós que temos que olhar isso, é nós que temos que trabalhar e repensar, que ver desejos, que ver vontades, que ver interesses e nos dar aquilo que é importante para nós. Se não, sai da ingratidão, né? No caso dela, não aceitava o marido como ele era, né? Esse robô, não aceitava o robô, né? Queria que o robô fosse diferente, tivesse emoções e sentimentos, coisa que ele não tem, né? Não teria como trazer o marido dela de volta. Então, quer dizer, esperava o impossível. E dessa ingratidão, desse esperar o impossível, ia gerar o quê? Mágoas. Mágoas. Voltamos nas mágoas lá atrás. E dessas mágoas e dessa ingratidão, tem o que por trás? A não aceitação. É como eu falei, trouxe o exemplo da mulher, mas poderia ser um homem, e a mulher poderia ser a mulher que tivesse falecido, e fosse uma robô, né? Uma robô feminina, vamos dizer assim. Mas enfim, né? Assistam a série Black Mirror, que tem muitas coisas interessantes lá, dá para tirar muita conversa, muito papo com relação aos acontecimentos da série. Enfim, é muito bom mesmo, tá, gente? Então é isso que eu tinha para falar da mágoa, né? Já falei, juntei também alguns pontos, também da ingratidão, tá aí. Talvez eu possa falar depois mais algum pouco, mas até de forma mais pausada, né? Um pouco mais a respeito da ingratidão também. E falei um pouco também da não aceitação, da resistência, né? Essa não aceitação e resistência que percebe-se no corpo, né? No enrijecimento do corpo, né? O quanto que o corpo está aí contraindo, resistindo, não aceitando
é essa realidade, esse mundo, esse momento, o aqui e o agora. Então é importante prestar atenção nisso, é importante ver isso que está acontecendo e muitas vezes não está notando. E como eu falei, a pessoa se acha às vezes maravilhosa, sensacional, perfeita, sem problema, 100% resolvida e não está se enxergando, não está olhando os pormenores, os detalhes, não está se dando atenção, não está se conhecendo o suficiente. E por fim, vamos falar um pouquinho do ódio, que é o oposto do amor, que eu falei um pouquinho também no outro áudio. Então quer dizer, né, tudo isso, né, em resumo aqui, para falar do ódio, tudo isso que eu trouxe aqui tem relação com o ódio, uma raiva profunda e intensa com relação à vida, com relação ao pai, com relação à mãe, com relação aos irmãos, com relação a essa entidade divina chamada Deus, ou com relação ao dinheiro, com relação a ter que trabalhar, com relação ao sexo, com relação ódio, seja por quais motivos forem, né, tem que ser analisado ponto a ponto, né, tema a tema, questão por questão, para ver aonde que está essa não aceitação da vida, essa resistência da vida, essa resistência, melhor dizendo, né, essa resistência à vida, né, essa ingratidão, essas mágoas, esses ressentimentos e esse ódio mesmo, essa raiva. Muitas vezes pode ser com relação ao homem, com relação à mulher, com relação à forma como foi criado, como eu falei, né, esse ódio ao pai, esse ódio à mãe, esse ódio de ter que trabalhar para poder conseguir o dinheiro, conseguir o sustento, ao sexo, à sexualidade, a própria sexualidade, a sexualidade alheia, esse controle da sexualidade própria e dos outros, como que a sexualidade tem que ser, né, da maneira como você pensa, como você quer, como você deseja, e querer impor isso também aos outros, à vida dos outros, e toda a raiva, todo o ódio envolvido e embutido nisso. Então esses papos que eu estou tendo são papos assim gerais, né, falando de temas e de termos gerais, mas você precisa aprofundar e analisar ponto a ponto que eu estou trazendo, que eu estou falando. Raiva, o que eu tenho raiva? Faz uma lista, ou então observa-se, observa essa mente, observa esses pensamentos, observa no dia a dia, observa situação por situação, uma conversa com o pai, uma conversa com a mãe, o que te chateia, o que te deixa triste, o que te deixa com raiva. E isso é autoconhecimento na prática. Tristeza, né? O que deixa triste, presta atenção, sem se julgar, sem se condenar, sem se inferiorizar, sem se diminuir. E sem comemorar também, sem comemorar, sem achar que tudo bem, eu posso tudo, eu sou imbatível, né? Mas observa que você vai ver as coisas diluindo, você vai ver as coisas se transformando. E isso vale para tudo, as mágoas, né? Presta atenção nas mágoas, observa, mágoa por mágoa, aqui eu tenho mágoa, aqui eu tenho ressentimento, aqui eu não perdoo, aqui eu tenho resistência, aqui eu tenho esse preconceito, eu tenho aqui eu fico constrangido, aqui eu tenho vergonha, aqui eu sou ingrato, não consigo agradecer por tal coisa ainda. E vai vendo, vai analisando, vai se perdoando. Vai perdoando também aos outros, né? Você vai ver que à medida que você é mais benevolente consigo mesmo, você também vai ser mais benevolente com os outros, vai ter mais empatia com os outros, à medida que você tem também empatia com você mesmo. Você vai ter mais amor para consigo, à medida que você também... Aliás, à medida que você tem mais amor consigo, você vai perceber que você está sendo mais amoroso também com os outros. Então é um espelho, né, que está sempre refletindo, né? Os outros são sempre espelhos que estão refletindo a gente, positiva ou negativamente. Então esse ódio, essa raiva não tem razão de ser, né? Não tem razão de ser.
né? Você precisa ver que muita desse ódio, dessa raiva, pode ser que tenham sido coisas que é, situações, circunstâncias que trouxeram para você essas feridas, essa violência que você pode ter sofrido ou que você atraiu para você, né? Que nós não somos vítimas, porque se você se coloca no papel de vítima, você não vai resolver o problema. Então traz para você, né? Traz para você as situações de violência, de abuso, de raiva, de ódio, que por qualquer motivo que seja, elas chegaram até você na sua vida, como experiência, como vivência. E agora, o que você vai fazer com isso, a interpretação que você vai dar a isso, o sentido que você vai dar a esses acontecimentos de raiva, de ódio, de abuso, está nas suas mãos o poder. Está nas suas mãos o poder de fazer as transformações, de fazer as mudanças, de rever os conceitos, de de se permitir explorar ideias diferentes, conceitos opostos aos seus. Então, está nas suas mãos, é um trabalho que tem que ser feito, é assim que o autoconhecimento é aplicado, é assim que o autoconhecimento é usado como ferramenta. À medida que você se permite se dar, construir-se, lapidar-se, alterar-se, se necessário for, ou confirmar aquilo que você já é, né? Realmente você diz para si, né? Realmente eu sou assim mesmo, seja com esse ou com aquele erro que o mundo falou que é erro, com esse ou com aquele defeito que o mundo falou que é defeito, mas eu me amo, eu me aceito, eu sou como sou, eu me gosto como sou. E o outro também, o outro é como é, o outro age como age, ele é assim mesmo, ela é assim mesmo. Cada um está tentando ser feliz, cada um está tentando fazer o melhor que pode, do jeito que pode. é, e cada um tem seu tempo, cada um tem seu limite, as suas restrições, ou pode mais, ou pode menos, ou quer participar ou não quer participar. E tudo bem, né? Vamos ser mais flexíveis, vamos ser mais tranquilos com a gente, com os outros, e permita-se, né? Permita que o outro também seja, que o outro também faça, dê liberdade ao outro, que você também está se dando liberdade, né? Não existe esse negócio de eu aprisiono o outro, eu tenho a posse do outro, eu controlo o outro. E eu vou ser feliz? Não existe, não existe. A felicidade, ela está na medida que você também permite que o outro seja feliz. Então essa aqui que é o que eu queria trazer hoje para vocês, gente. Com isso eu me despeço e deixo um abraço carinhoso para todos e talvez eu faça depois algum complemento, alguma observação desses assuntos que a gente tem trazendo, né? Porque é muito vasto, esse áudio ficou um pouco maior do que os outros, mas é porque foi um assunto bem amplo mesmo e talvez ainda tenha faltado alguma coisa a falar, a tratar. Tá ok, gente? Então é isso hoje. Um abraço para todos e até mais.